Estamos começando mais um episódio de podcast, o iCities Talks, aqui no nosso evento Smart City Expo 2026. E hoje nós estamos aqui com o ICI, Instituto de Cidades Inteligentes, e a minha convidada que está aqui representando o ICI é a Franciele Savinsky. Seja muito bem-vinda, Franciele. Obrigada. Vamos falar sobre inovação, inteligência artificial e como organizar esses dados para a gestão pública administrar e tomar decisões com inteligência artificial. Então, seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente o convite. Bora lá conversar sobre dados. Vamos lá. Bom, para o pessoal que está assistindo e não sabe o que é a ICI, poderia falar um pouquinho para a gente o que é e como que ela impacta hoje, né, com o trabalho que ele faz, o Instituto? O Instituto das Cidades Inteligentes, ele é uma organização social sem fins lucrativos. Atuamos em mais de 5 estados. Um dos nossos principais clientes é a Prefeitura de Curitiba, onde está sediado esse evento. Nossas soluções, elas já atendem e impactam mais de 8 milhões de cidadãos. E o nosso foco é desenvolver soluções para a gestão pública, quer seja até mesmo voltados à infraestrutura, serviços relacionados ao desenvolvimento de software, uma gestão orientada a dados. Sim, a gente tem falado aqui nos episódios do podcast esse ano muito sobre a importância de organizar os dados para a tomada de decisão, para poder entrar com a inteligência artificial de forma mais assertiva. E como que o ICI ele trabalha nessa organização de dados? Como que ele fornece? Poderia falar um pouquinho do case de vocês aqui com Curitiba? Falo sim. Então, faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente implantou para a cidade de Curitiba um grande Data Lake House. O que é esse grande Data Lake House? É um grande lago de dados onde é possível armazenar de forma organizada todos os dados das variadas temáticas municipais, né? Então, dentro desse lago de dados, a gente tem dados de saúde, finanças, meio ambiente, atendimento direto ao cidadão, enfim, até mesmo dados de segurança, onde esses dados eles são organizados por camadas, para que a gente possa organizar as equipes a cruzarem esses dados e desenvolverem produtos de dados, né? Então, é algo que veio para facilitar a gestão pública no sentido de correlacionar dados que hoje são fragmentados dos sistemas, né, que é um grande... Consegue fazer uma consolidação dessas informações e gerar um relatório único com todas as informações cruzadas, é isso? Isso. Uma problemática, geralmente, que acontece, em todo município isso acontece, né, que existem silos de dados, cada secretaria acaba governando o seu próprio dado, né, só que a prefeitura, a gestão pública, ela precisa ter uma visão mais ampla da relação entre essas áreas temáticas. É aí que entra a importância do Data Lake, principalmente para subsidiar o desenvolvimento de produtos de dados para facilitar a tomada de decisão. Por exemplo, um painel, um dashboard de BI, ou até mesmo agora com as implantações das inteligências artificiais. Isso é fundamental para que a inteligência artificial, por exemplo, tenha os dados ali correlacionados e possa tomar uma ação sem uma alucinação, por exemplo. Sim, sim. E vocês, além de Curitiba, vocês trabalham com municípios pequenos também? Como que vocês veem esse desafio nos municípios menores? Hoje a gente atende também, além de Curitiba, várias outras cidades. Aqui no Paraná mesmo, por exemplo, Londrina, estamos também em São Paulo, Osasco, Minas, Nova Lima, por exemplo. E geralmente os municípios eles têm os dados fragmentados mesmo, né? Então o que a gente pensou como solução para atender esses municípios? Prestar esse serviço como um serviço mesmo para o município, no sentido de, eu preciso realmente atender a LGPD, eu preciso governar esses dados, eu quero inteligência artificial. Então, a gente tem uma arquitetura interna pronta para que a gente possa prestar esse serviço como um serviço a esses municípios. Entendi. E assim, esses dados eles já vêm mesmo que fragmentados e organizados, ou vocês também pegam muitos dados não tão bem organizados, assim, informações mais soltas, e aí vocês contribuem, né, nessa questão de juntar esses dados, de fragmentar eles quando não estão, ou vocês pegam a partir do momento que ele já está fragmentado, mas organizado? Como que vocês Geralmente ele vem de uma forma estruturada ou até mesmo não estruturada.
Um grande foco hoje que existe dentro dos municípios é uma grande massa, por exemplo, de documentos físicos digitalizados. A gente considera isso como um dado não estruturado, né? Onde a gente muitas vezes precisa extrair informações desses documentos. Existem informações também que vêm em planilhas, né? Então, o segredo... Vem híbrido, de todas as formas. De todas as formas possíveis. No caso dos dados que vêm geralmente digitalizados e a prefeitura, por exemplo, quer uma inteligência artificial em cima daqueles dados, a gente tem todo um trabalho de classificação desses documentos para justamente treinar adequadamente a IA para tomar um direcionamento, uma ação em cima daqueles dados, né? Então, existe um trabalho de inteligência e transformação daquele dado para transformar ele numa informação na última camada desse grande data lake para ser consumido por um sistema, por um dashboard. Entendi. Vocês atuam em todas essas camadas, então? Em todas as camadas. E deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o stand de vocês, que está magnífico nessa edição, chamando a atenção, né, todo tecnológico e todo moderno. E eu havia falado com o Alexandre e ele falou, a gente vai entrar esse ano com o stand mais bonito de todos. E realmente está incrível. O que vocês trouxeram de case esse ano aqui no evento? Esse ano ano passado a gente trouxe mais produtos do ICI e esse ano a gente trouxe as novidades. Então, todas as novidades que a gente vem trabalhando, tanto para Curitiba quanto para outras prefeituras, a gente trouxe. Inclusive, convidamos os clientes mesmo nossos a darem uma palavrinha no nosso stand, apresentarem as soluções, né? Até mesmo para chancelar ali, realmente foi implantado e existe um orgulho muito grande da gente de participar desses projetos, né? Por exemplo, a gente trouxe a nossa vitrine das IAs, apresentando os nossos casos de uso de IA que podem ser aplicados em outras cidades. Também trouxemos, ontem o prefeito lançou, integrado ao novo Curitiba App, a IA Curitiba, que é uma grande inteligência municipal, orientada a dados também, em bases oficiais da prefeitura. Vocês que estão parceiros nesse lançamento, né? Sim, sim. As equipes desenvolveram tanto o novo aplicativo quanto a inteligência artificial municipal. Ah, que bacana. Não, e tá fazendo o maior sucesso, porque eu tava vindo pra cá, tava passando na TV, tava falando no rádio desse app, tá super comentado, né? Tá um hype aqui em Curitiba. E aí eu vi também que dentro do stand de vocês estão com várias palestras, workshops durante esse evento, né? Isso, que é desses clientes que você comentou. Isso, temos 2 painéis lá, um mais voltado à saúde, bem-estar, meio ambiente e outro voltado à inteligência artificial e dados. Então, nossas equipes, a gente organizou ali alguns momentos, elas estão vindo para apresentar as soluções. Qual problema essa solução resolve? Qual é a solução que foi aplicada? Quais são as funcionalidades? Quais são os números de impacto disso, né? Legal. E a gente falou um pouco sobre desafios, você falou dessas informações que vêm de forma híbrida, a gente brincou. O que vocês veem como maior desafio hoje na hora de fazer essa organização de dados? Curitiba, enfim, acho que é um case de sucesso, mas assim, nessas cidades que são menores, né, ou no interior, o que vocês veem de maior desafio para organizar esses dados, para gerar esses relatórios? Assim, o que vocês encontram? Geralmente, como esses dados não têm um identificador único entre os sistemas e as prefeituras querem uma visão holística, integral da correlação entre pastas, secretarias, a gente precisa muito utilizar a inteligência artificial para poder ajudar nesse cruzamento de dados. Então, a falta desse identificador único geralmente nos traz o desafio de conectar esses dados por meio de uma inteligência artificial, onde a gente tem que analisar, fazer um processo de discovery muito grande nesses dados para poder transformar o dado em informação propriamente dita. Sim. E você falou que impactaram mais de 8 milhões de pessoas, né? Sim. Onde que está localizado esses municípios que vocês já impactaram? Enfim, tem Curitiba, região aqui do Paraná mesmo, comentou Londrina. Isso, Londrina. Atendemos também São Paulo, Osasco, Minas Gerais, a gente está atendendo Nova Lima, Anápolis. São várias cidades, assim, até convido o pessoal a consultar nosso site lá, onde tem todo o nosso portfólio de clientes, onde é possível também até mesmo interagir com algumas inteligências artificiais que a gente desenvolveu, né? Sim. A gestão pública, geralmente, ela
têm buscado soluções, né? E elas têm um receio em relação a como que, de fato, eu posso aplicar uma inteligência que não me traga riscos, né? Então, Como que eu posso confiar, né? Como que pode confiar? Como que eles podem confiar? Vamos aproveitar essa pergunta, né? Então, a gente tem disponível essa área de experimentação, onde tem todos os casos de uso no portal do ICI lá. Casos de uso que já estão implantados aqui, por exemplo, em Curitiba e outros clientes. Então, é possível experimentar a inteligência lá. E essas inteligências, elas estão disponíveis para integrar com esses sistemas dos outros municípios. A gente também entende e customiza casos de uso específicos dos municípios. Então, a gente fica à disposição também para isso. Sim. E eu estava pensando aqui, qual que é o que vocês enxergam como diferencial da ICI hoje nesse trabalho, enfim, nesse serviço que vocês prestam? Nós somos uma organização com mais de 27 anos, prestando serviços para a gestão pública. Atuamos em todas as áreas da gestão pública, no que se refere a desenvolvimento, implantação de tecnologia. Sim. Né? Aqui no Paraná, a gente tem expandido, até pela proximidade, né, dos municípios. Sim. São Paulo também. Então, eu vejo que o nosso diferencial é o nosso conhecimento, né, na gestão pública e também ter a sorte ou a gratidão, eu diria assim, de ter a Prefeitura de Curitiba como nosso principal cliente. Né? É um orgulho para nós, realmente. Né? E ainda que a gente fala que Curitiba é uma cidade modelo, né, de cidades de inteligência, ela é uma referência para o Brasil inteiro, né? Sim. E aí está junto com vocês. Sem dúvida, já está com a gente desde o nascimento, onde foi implantado os primeiros sistemas. E deixa eu te perguntar, minha curiosidade assim também, antes da gente ter esse boom de inteligência artificial, como que era feito isso? Como que era esse trabalho de tecnologia antes da gente ter a inteligência artificial agora a nosso favor, que despontou aí nos últimos 3 anos, que veio crescendo absurdamente, né, o avanço. E eu estava falando com uma outra pessoa também sobre tudo aquilo que foi lançado, que era uma super novidade em 2025, já está defasado em 2026. Até mesmo as inteligências artificiais, por exemplo, o ChatGPT, e está saindo um monte de meme, um monte de vídeo falando que o ChatGPT está ultrapassado. Ou seja, é uma evolução constante e muito rápida. E como que era antes da inteligência artificial? Antes da inteligência artificial, a gente tinha que pensar os sistemas de formas, muitas vezes, automatizadas ou funcionais, no sentido assim... pergunta-responde, por exemplo. Entendi. Né? Formulários complexos. Né? Hoje a inteligência ela já vem justamente para otimizar um fluxo de um processo de trabalho, por exemplo, ao invés de delegar para uma pessoa, ela fazer uma pré-triagem. Né? Então, naquele momento a gente não tinha essa tecnologia, mas agora com a tecnologia a gente vem adaptando, inclusive, inteligências em sistemas legados, que também é um grande desafio que a gente enfrenta. Sim. Porque nem sempre a tecnologia de um sistema legado, ela está apta para poder integrar com uma inteligência artificial, por exemplo. Ah, entendi. E isso demanda, por exemplo, em redesenvolver um sistema legado, por exemplo. Sim, para poder fazer essa conexão com a inteligência artificial e ela conseguir extrair esses dados. Isso. Às vezes ela não consegue extrair, é isso que você está dizendo, né? Como um sistema, ele precisa integrar com diversos tipos de serviços. E a inteligência artificial é um serviço a ser integrado com um sistema. Com o próprio sistema, sim. Isso. E daí, geralmente, a tecnologia de um sistema legado, que já tem um processo definido, ela não é apta a integrar com o serviço de inteligência artificial. Daí, o que demanda? É um trade-off, a gente tem que avaliar. Implantamos uma inteligência artificial mesmo ou a gente tem que evoluir o sistema? Então, entendi. Evoluir o sistema para poder integrar. Sim. Entendi. Geralmente a gente conversa com os nossos clientes a melhor forma de resolver, né? E cada caso é um caso. É isso que eu ia falar, é tudo muito personalizado, né? Acho que cada município vem de um histórico da gestão, de como ele já evoluiu nesse quesito. E você vê que os municípios estão evoluindo nesse sentido ou ainda tem muito o que se fazer? Assim, a gente estava falando também que a gestão pública hoje está acompanhando de forma mais rápida a gestão privada.
Porque antes era uma diferença, né, gigantesca assim, entre uma e outra. Tudo era mais demorado, muito burocrático, os sistemas ainda muito físico, né, pouca coisa digitalizada. Como que vocês veem isso hoje? A gestão pública já evoluiu muito nesse sentido ou você ainda acha que está bastante aquém do que já poderia estar se estivesse utilizando, né, essas ferramentas? A cada gestão a gente observa uma transformação. Cada gestão, em termos de inovação, isso vai se ampliando para o município, né? Então, o que eu percebo? Cada gestão tem um jeitinho de conduzir e está antenado às novas tendências. Obviamente, setor público, gerar negócio com o setor público é complicado, porque realmente existem muitas regras, existe sim uma preocupação muito clara com governança, mas eu percebo que a gestão pública, a administração, ela está cada vez mais preocupada em flexibilizar essas regras justamente para estreitar os caminhos da inovação. Sim, é isso que eu ia falar, porque é preciso flexibilizar, senão a inovação não consegue chegar ali e acelerar os processos. Porque essa é a principal reclamação do brasileiro, que Sim. o nosso sistema público é muito burocrático, né, pouco flexível. Sim. Então você percebe que há essa já sensibilidade por parte dos gestores de flexibilizar ali a governança para que a tecnologia entre e avance. Isso, e muitas vezes o nosso papel, até mesmo como Instituto de Cidades Inteligentes, é analisar o cenário, né, do município e sugerir, vamos implantar um piloto, um mínimo produto viável, vamos fazer uma prova de conceito para tomar essa decisão. Uhum. Então, hoje a gente já tem isso, inclusive, com os nossos clientes e tem dado muito certo. Tipo um diagnóstico, assim, também. Um diagnóstico onde dá mais segurança do município em tomar aquela ação. E a gente está falando em questões rápidas, por exemplo, às vezes em 30 dias a gente já tem uma resposta se aquela tecnologia está apta ou não. Vamos implantar? Vamos. 30 dias é pouco tempo, é rápido mesmo. É pouco tempo. Para uma quantidade de informações que uma prefeitura, né, uma gestão pública tem. Sim, sim. Muito bom. Nossa, é um tema super interessante que eu acho que muitas pessoas ainda, ou que talvez estão assistindo, prefeitos, pessoas interessadas ainda não se aprofundaram nesses temas. Eu vou aproveitar, você falou do site, que tem lá o portfólio de vocês, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, e eu quero que você fale sobre o portfólio de vocês, o que vocês têm lá no site, como esses gestores podem contratar, enfim, entrar em contato com vocês. E já vou pedir para você deixar uma mensagem final para nós aqui nessa câmera. Fica à vontade. Gente, eu convido a todos vocês a entrarem no nosso site ici.tec.br. Nós somos o Instituto das Cidades Inteligentes, uma organização que atende vários municípios em nível de Brasil. Consultem o nosso portfólio, a gente desenvolve soluções para todas as áreas temáticas que envolvem as cidades. Lá vocês também podem interagir com algumas das inteligências artificiais que a gente desenvolveu. A gente está à disposição para atender vocês. E é isso, para mim é uma honra participar aqui desse podcast, eu acho super interessante a gente poder expandir para o Brasil, para as outras cidades, né? E é isso, agradeço mesmo. Obrigado por ter vindo, vocês já estão com a gente já alguns eventos, né? E como tem sido para vocês participar dessa experiência aqui no Smart City Expo? Para a gente é bem bacana no sentido de relacionamento, de divulgar a marca do ICI, de poder estreitar essas conversas com outros municípios, levar as nossas soluções para os outros municípios, né? Muitas prefeituras buscam a gente justamente para conhecer as soluções que estão implantadas aqui na nossa cidade, né, de Curitiba. E cada ano que passa a gente vê que está ampliando, né, a quantidade Sim. de empresas, de prefeituras, até mesmo o público internacional vindo aqui. Isso é bem bacana. Esse ano a gente está com Lituânia, o governo americano aqui participando e tem sido muito bom proporcionar essa conexão e tem saído muitos negócios, que esse que é o nosso objetivo. Bom, quero agradecer a tua presença, Franciele, obrigado por trazer aqui teu conteúdo, as tuas informações, compartilhar com o público sobre o ICI. E a gente vai finalizar então naquela câmera. Agradecer a vocês que estiveram no episódio até aqui e até o próximo episódio. Até o próximo.